encerrando a apostila volume 3, que o quarto bimestre já começou e já estão aí as apostilas do quarto, né? Então, como a gente estava falando aí, a gente está começando a estudar o realismo, tá? O realismo é um movimento literário que teve lugar no Brasil e em Portugal um pouco antes. No Brasil começou em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas e Brás Cubas, né? E Casa de Pensão, do Aloysio Azevedo, né? Memórias Póstumas e Brás Cubas, do Machado de Assis, tá? E o que esse movimento realista queria, né? Realismo, que também teve junto o naturalismo, tá? São dois movimentos semelhantes, mas que têm algumas particularidades, né? Aconteceram quase que na mesma época. Então aqui, né, segundo essas informações aqui, né, o movimento realista ele procurava denunciar e criticar a sociedade da época e mostrar o que era a realidade mesmo, né? Sem muita, sem muitas máscaras, muitas firulas, como era, por exemplo, as características do romantismo, né? E tinha essa proposta de denúncia também da sociedade, das mazelas sociais, né? E aqui a gente vai ler, né, um trecho, né, de uma grande obra desse período, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Aqui no quadro verde está escrito aí, né, que o realismo surgiu na segunda metade do século XIX, sendo marcado pela publicação da obra Gustave Flaubert, Madame Bovary. E essa obra aí do Flaubert, Madame Bovary, veio a influenciar várias outras obras, inclusive brasileiras, e em Portugal também, né? E o realismo, então, como eu disse, sucede o romantismo, né? E tem a ideia de aproximar as pessoas da realidade, né? Então, eles vão relatar casos de adultério, de hipocrisia social, de uma série de mazelas que às vezes ficavam ocultas, né? Pela sociedade e que esses escritores realistas vão colocar, né? Na à luz para que todos possam ver o que acontece realmente, né? Então, como eu disse aqui, né? Vamos fazer uma leitura desse capítulo 17 do Memórias Póstumas e Brás Cubas, que é um livro bastante interessante que mostra as memórias, né, de um autor, o Brás Cubas, que já morreu. Então, em tese, ele está escrevendo a obra lá do além, né? E aí ele começa a relatar a sua vida desde a infância, passando pela adolescência até a sua morte. Só que não é um livro assim fluido, né, que vai os acontecimentos vão se passando e é um livro que ele para, ele volta, ele faz comentários, ele se dirige ao leitor, ele volta no tempo, avança às vezes, né? Então a obra vai em zigue-zague, né? Então por isso que ela é revolucionária e também importante por causa desses fatores estilísticos, né? E além disso tem uma série de outros pormenores que depois eu vou fazer um vídeo, né, específico sobre essa obra aí, tá? Então aqui ele fala no capítulo 17 da partida dele para a Europa, porque o pai dele já estava meio saco cheio, né, do que ele estava fazendo aí, gastando dinheiro, se envolvendo com mulheres, né, e só na gandaia, sem fazer nada. Então aí o pai dele acaba convidando para estudar fora do Brasil, né? E convidando na realidade não, né? Obrigando ele a sair daquela vida que ele tinha. E aí a gente fica nesse capítulo conhecendo a Marcela, que era uma das amantes dele, que acabou tomando bastante dinheiro dele, né? Então, assim, a gente vai. Essas perguntas aí são referentes a esse capítulo, né? Da A até a G, né? Quando o pai vê, ó, que o rapaz esbanja a herança da família, o envia à força a Portugal para estudar na Universidade de Coimbra. Qual a sua opinião a respeito do início do capítulo, quando ele diz, né? Isso é uma das frases mais importantes aí do livro. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis.
Então ele não conta um relacionamento apenas pelos meses, né? Mas também pelo dinheiro que ele gastou com a moça, né? Qual é a crítica implícita é possível identificar quanto à idealização romântica do amor, né? O que a Marcela responde quando ele pede que ela vá com ele para a Europa, né? O que essa resposta pode revelar a respeito da moça? Na questão B aí, ó, na questão C, né, perdão, na tentativa de convencer Marcela a viajar com ele, Brás Cubas lança a mão de outro argumento. Então ele fala assim: vem comigo, disse eu, arranjarei recursos, temos muito dinheiro, terás tudo o que quiseres, olha. E mostrei-lhe o pente com os diamantes. Então, na primeira vez, ele tentou chamá-la, né, para ir com ele, com o argumento do amor, e não conseguiu nada. E depois ele disse a respeito do dinheiro e das joias, né? D. No trecho que ela amara minha tonta, devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer, como do alferes Duarte. Nisto, o dente do ciúme enterrava-me no coração. Como em outros momentos do texto, o narrador apresenta indícios sobre o comportamento de Marcela. O que se pode inferir, ou seja, deduzir a respeito do interesse que ela possuía em relação a ele, né? Tá bem claro que era um interesse financeiro, né? A palavra trapézio, no trecho, trapézio dos meus pecados, trapézio das concepções abstrusas, expressa uma metáfora. Pense nos significados dessa palavra, as quais nos remetem à ideia de acrobacias, astúcia e destreza. O que se pode inferir sobre o emprego da palavra trapézio? Então, pessoal, vamos lá fazer a atividade a letra F, né? Um dos temas da obra machadiana é a abordagem das relações humanas pautadas apenas pelo interesse financeiro. Não só do Machado de Assis, mas também de todo o realismo, né? Eles vão focar bastante nessa questão do interesse financeiro em contraposição ao amor verdadeiro, né? Então eles vão falar bastante desses assuntos, como a hipocrisia entre as relações humanas, quando o interesse financeiro se sobrepõe a outros interesses mais nobres, né, como o amor e outros tipos de sentimentos. Então vai ser um tema bastante recorrente na obra do Machado e na obra do realismo também. Escancar a hipocrisia, como eu disse, né, dos personagens que vivem numa sociedade mascarada pelos valores morais do momento. A partir desse capítulo da obra, é possível antecipar a visão que o autor tinha sobre as pessoas e também da sociedade da época. Então ele tinha uma visão sobre as pessoas que era uma visão bastante pessimista, de que as pessoas só tinham interesses econômicos, né? Não, isso acabava sobressaindo em relação aos outros sentimentos. Então ele pede aqui para você comentar sobre a postura de Brás Cubas, como que ele era como pessoa, como ser humano, né? A partir desse fragmento aí desse capítulo. A postura do próprio pai dele, né? Do Brás Cubas. E o amor, né? Qual é a visão do amor que a gente pode ter em relação a esse livro, tendo por base esse capítulo, né? E não só esse livro, né? Mas também do realismo em geral, né? G. O que se pode dizer a respeito do fato do autor ter escolhido um defunto autor para narrar a própria história, levando-se em conta que o narrador conhece o caráter de todos os personagens. Esse fato de ser um defunto autor é muito importante na obra do Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque quando você escreve umas memórias suas, obviamente, se você está vivo, você vai omitir alguns assuntos, não vai falar de certas coisas, vai começar a falar só mais coisas boas de você, das outras pessoas que você gosta, né? Ao passo que se tem um defunto autor, esse defunto autor não vai ter tanto medo de falar as coisas, né? Então, gente, é isso. Obrigado aí pela participação. Acabando o volume 3. Vamos agora para o volume 4, no quarto trimestre. Beijo do gordo.